Fala pessoal, tudo bem com vocês? Urgente, hein? Rodrigo Garro é indiciado. Eu vou te contar os detalhes da audiência realizada nesse domingo e os desdobramentos a partir de agora. Ele pode voltar ao Brasil, ou seja, vai se reapresentar ao Corinthians na terça-feira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Rodrigo Garro se fez presente numa audiência neste domingo na Argentina, deu mais detalhes, né? Deu a sua versão, realizou o seu depoimento ao lado do seu advogado e após isso, após todo o processo jurídico ali, a tramitação, ele foi indiciado por homicídio culposo. O que isso significa? Indiciado, gente, não é condenado. Vamos lá. A partir de agora, inicia um processo natural até o julgamento, para definir se o Garro vai cumprir alguma pena, que tipo de pena, mas vale lembrar, esse indiciamento é de um homicídio culposo sem a intenção de matar, apenas por uma questão negligente, enfim, ele se envolveu num acidente que vitimou de forma fatal uma pessoa, identificada como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, um motociclista que já se tem informações, estava sem capacete, portava drogas, aquela coisa toda. E dentro de um contexto, o Rodrigo Garro havia ingerido bebida alcoólica. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Inicialmente, se entendia que pela província, né, de Las Palmas, onde estava o Rodrigo Garro, e identificar ou ter como tolerância zero a ingestão do álcool para dirigir, se imaginava que isso fosse um agravante no processo. Não foi. O juiz considerou que 0,54 miligramas por litro, que foi o detectado no sangue do jogador do Corinthians, foi abaixo de 1 grama. Portanto, não o suficiente para incluir como um agravo no indiciamento. Ou seja, ele foi indiciado por homicídio culposo sem a intenção de matar, sem o agravo da ingestão de bebida alcoólica. Isso, obviamente, atenua qualquer tipo de pena que o Garro possa sofrer depois desse julgamento. O julgamento ainda não tem data para acontecer e até a data deste julgamento, Garro responderá em liberdade, ou seja, indiciamento não é condenação, tá, gente? Ele foi indiciado, ele vai responder por esse processo, haverá um julgamento e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Enquanto isso ocorre, o Garro não tem nenhum impeditivo para retornar ao Brasil, para realizar sua atividade profissional, para ser jogador do Corinthians, que é, digamos assim, o que interessa nesse vídeo, né, quando a gente fala de futebol e propriamente no efeito prático visando o Corinthians. Bom, de que maneira estará a cabeça do Garro com tudo isso, né, tendo que responder um processo mesmo que em liberdade? É por isso que ele receberá todo o apoio do clube, psicológico e das pessoas próximas para que ele tenha tranquilidade durante esse processo. Já falamos sobre isso, não é uma situação fácil, é uma situação delicada, tem uma morte envolvida, provavelmente houve um acidente, né, em que tem a participação do Garro e a gente vai ter que esperar para ver com todas as câmeras que os caras vão apurar, com todos os depoimentos, com todos os indícios, para saber se ele vai cumprir uma pena em relação a tudo isso. O Ministério Público, por exemplo, não, até pela predisposição do jogador, desde sempre, de prestar esclarecimentos às autoridades, para se oferecer, estar à disposição para depoimentos, para o que as autoridades quisessem, não houve nenhum impeditivo, nenhum tipo de restrição para o Garro circular pela Argentina, voltar ao Brasil, por isso que ele responde em liberdade. A única coisa é que, por conta do acidente, ele teve a sua carteira de habilitação suspensa. Então ele teve que entregar o seu documento e ele não pode dirigir nenhum veículo enquanto esse processo não finaliza. Então, digamos que é uma consequência mínima, né, diante de tudo que a gente está vendo. Tem o aspecto emocional, tem o aspecto psicológico, que tudo isso é uma consequência que a gente vai aguardar nos próximos dias, nos próximos meses, né, para saber de que maneira o Garro vai lidar com tudo isso. Ele vai ter que ser forte, ele vai ter que ter um amparo para poder, né, realizar a sua atividade profissional, para poder seguir a sua vida e responder às autoridades por tudo que aconteceu. Mas, vamos lá, para resumir, ele foi indiciado por homicídio culposo, sem a intenção de matar, sem o agravo da ingestão de bebida alcoólica, pelo juiz, pela justiça, considerar que a ingestão ela foi mínima, ou seja, não o suficiente para se tornar um agravo no acidente. Ele
responderá em liberdade até a data do julgamento e ele pode retornar ao Brasil para seguir a sua vida normalmente. Ele e o seu advogado, eles se colocaram à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento e se fazerem presentes, né, na Argentina para qualquer eventualidade. E é isso que vai acontecer. Sempre que a justiça precisar recorrer ao Garro para que ele possa participar de uma audiência ou até mesmo do julgamento, ele vai ter que voltar à Argentina. Isso é uma condição sine qua non, né? Já que a gente está falando de questões jurídicas aqui, né? Uma condição sem a qual é irrefutável. Ele precisa estar na Argentina sempre que a justiça chamá-lo. Por enquanto, ele volta ao Brasil, já tinha voo marcado, segue com esse voo marcado, ele está retornando para Buenos Aires. De Buenos Aires, amanhã, nessa segunda-feira, ele pega um voo para São Paulo e na terça-feira se reapresenta como jogador do Corinthians. Dia 15, o Timão estreia, dia 16, na verdade, né? Dia 15 começa o Campeonato Paulista, dia 16 o Timão estreia contra o Red Bull Bragantino, né, no Campeonato Estadual, e o Garro, aparentemente, em princípio, estará à disposição. Então, mais desdobramentos, se eles acontecerem, eu venho aqui explicar para vocês. Então, essa é a situação de momento. Tá bem? Comentários, perguntas, dúvidas, né? A gente vai tentando sanar e trazer todas as informações aqui para vocês no canal. E aí, galera, vamos apoiar o Gollum até o final, porque não teve nada grave, apesar do teste ter mostrado um pouco de álcool no sangue dele. A quantidade foi de 0,54 grama, abaixo do mínimo de 1 grama. Ele foi acusado do artigo 84 do Código Penal, que fala sobre dirigir de forma imprudente e negligente, por isso, teve a carteira suspensa. Em breve, nosso craque Gol vai fazer um golaço no Paulistão de 2025.